Público Federal entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para tentar proibir a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O órgão pede suspensão imediata de licenciamento ambiental e novos leilões até a realização de estudos e consultas obrigatórias, alegando que a omissão desse processo pode levar o Brasil a sofrer condenações internacionais por violação de direitos humanos e ambientais por colocar em risco ecossistemas únicos e comunidades tradicionais que vivem na região. E para falarmos mais sobre essa polêmica na Foz do Amazonas, nós vamos conversar agora com o ambientalista Carlos Bocurri. Professor, boa noite, bem-vindo, é um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Boa noite, Nelson, é um prazer estar de volta. Professor, quero já a sua análise a respeito, antes de a gente comentar a ação, a respeito da decisão do IBAMA, que tem sido muito questionada por muitos ambientalistas também, que esperavam pelo menos do órgão específico, do órgão técnico do IBAMA, uma decisão que ecoasse o que a maioria dos ambientalistas tem falado, se manifestado a respeito do tema. Qual a sua análise? Olha, o próprio IBAMA, quando emitiu os primeiros pareceres, ele colocava claramente que havia uma questão intransponível com relação à alternativa locacional, ou seja, a alternativa onde se pretendia a perfuração e a extração, ela, do ponto de vista ambiental, não teria a possibilidade de mitigação caso acontecesse um vazamento. Não é? Então, é uma região frágil, tem ecossistemas que são importantes, e o próprio IBAMA reconhecia isso, mas na contramão do que o IBAMA já havia dito, ele acabou permitindo a perfuração. Ou seja, quando você tem um elemento mandatório no estudo de impacto ambiental, na avaliação de impacto ambiental, é claro que todo o processo fica comprometido. A alternativa locacional, ela descarta a possibilidade, uma vez não havendo segurança. Leve-se em consideração todo o patrimônio ambiental envolvido na região, que áreas protegidas não só pelo Brasil, mas também dentro de tratados internacionais, áreas úmidas de proteção internacional, e além disso, comunidades que dependem do pescado, dependem daquele ecossistema para a sua sobrevivência. Então, do ponto de vista legal, o Ministério Público Federal ele está coberto de razão, tá? Ele está tratando de questões que são constitucionais. Professor Carlos, eu vou trazer para a nossa conversa o Diego Tavares, nosso analista dessa edição do Jornal Jovem Pan. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Diego. Boa noite, professor Carlos. Um grande prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, nós temos esse pedido de proibição do Ministério Público Federal em relação ao Brasil, mas do outro lado do rio nós já temos a Guiana fazendo a extração desse petróleo na margem equatorial. E a Guiana, com essa extração, ao que parece, já está extraindo mais petróleo do que todos os outros pontos de extração de petróleo do Brasil somados. Essa proibição, ela não pode ser uma barreira ao desenvolvimento regional, bem na contramão de tudo isso que alegam os críticos dessa exploração? Não é o que pode separar a região norte do país da situação de extrema pobreza em que vive hoje para o desenvolvimento, inclusive superando grandes outras regiões do ponto de vista econômico no Brasil? Olha, a primeira questão que a gente tem que considerar é o que é riqueza, né? Nós trabalhamos com o conceito de riqueza pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. O que se extrai, né, o que é retirado de petróleo, quando ele é comercializado, como ele é vendido, ele é entendido como um ativo, ele faz parte da balança comercial, ele rende royalties, etc. Quando você coloca o valor da extração do petróleo naquela região, que seria para 10 bilhões de barris, aproximadamente uma rentabilidade de 600 bilhões de dólares em rendimento a 60 dólares o barril, nós teríamos aí, na verdade, um prejuízo 5 vezes maior com os impactos do aquecimento global que esse mesmo petróleo gera. O cálculo, de acordo com a Universidade de Stanford, da metodologia que se aplica para impacto futuro de mudança climática, seria para 10 bilhões de barris, aproximadamente um prejuízo de 3 trilhões de dólares. Então, isso não enriquece ninguém, pelo contrário, ele pauperiza
pauperiza de forma irreversível, porque no futuro a conta é muito elevada. Então, esse cálculo de benesse, de benefício, ele tem que ser feito de acordo com a visão científica e a perspectiva real dos impactos ambientais que gera, inclusive impactos econômicos. Tá? Então, sobre todos os aspectos, sejam eles ambientais, sejam eles econômicos, você pode gerar um fluxo financeiro imediato, seguido depois de um grande prejuízo para aquela região, principalmente para os mais vulneráveis. Né? Então, não se trata de questão ideológica, de cerceamento de desenvolvimento, se trata de fatos reais, se trata de ciência e se trata de cálculo sobre economia das mudanças climáticas, que é o que todo mundo foge da conta, porque ela, na verdade, é uma conta de médio prazo. É mais ou menos como você dizer, olha, fumar é legal, eu vou fumar agora porque é bom. No futuro, a conta chega, assim como beber, né? Então, a questão é que nós temos um planeta além dos limites aceitáveis e cada um desses poços de petróleo ele vai provocar um acréscimo do impacto ambiental. Prova disso é o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Aquilo nos dá uma dimensão do que representa esse prejuízo decorrente da extração de petróleo. Professor Carlos, o senhor estava dizendo há pouco a respeito do parecer inicial que havia dado o IBAMA, né, as primeiras indicações que havia feito o órgão e depois da decisão final que veio na contramão. O que explica essa mudança de rumo? Isso pode ter a ver com pressão política? Quais seriam os motivos que levou a entidade a mudar o direcionamento que havia acenado antes? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque se você tem uma contradição enorme dentro do processo, a gente tem mesmo que buscar essa resposta. O que se sabe de bastidor é que o aluguel da sonda, que era previsto para fazer essa perfuração exploratória, ela iria vencer no dia 21, agora desse mês, e a licença saiu no mesmo dia. Quer dizer, na verdade, nós temos uma série de circunstâncias de bastidor que demonstram que existe sim uma influência política forte, não é? E essa influência política responde ao atendimento de forças políticas da região, que querem, naturalmente, os royalties, como isso já tem sido colocado, e, de outro lado, você tem também o próprio governo federal do Brasil, que ainda não definiu claramente a sua posição com relação à questão da matriz fóssil. O Brasil ainda tende a se alinhar aos países da OPEP e não realmente a uma perspectiva de sustentabilidade como exemplo. E o pior é que o Brasil cedia agora, em Belém, na mesma região, na Amazônia, a COP30, que é para tratar da eliminação do petróleo da face do planeta, não é? E nós sabemos que essa posição brasileira compromete a postura, o estado de liderança que o Brasil deve ter para fazer esse pedido, para que os outros países não façam isso. Eu queria chamar a atenção também para o seguinte aspecto. Se os países vizinhos estão fazendo, é um mau exemplo. Nós não podemos seguir os maus exemplos. A conta tem que ser feita tecnicamente, cientificamente, para que a gente garanta um futuro seguro e uma transição correta para longe aí do aquecimento global. Professor Carlos, nosso tempo já vai se esgotando, mas queria muito rapidamente, para encerrar, o senhor citou a COP30. Há a chance do Brasil ser cobrado publicamente a respeito disso no encontro da COP30, que está para acontecer no mês que vem? Não tenha dúvida, o Brasil já está sendo cobrado por isso, porque o Brasil está falando de uma extração mínima que ele persegue de 30 bilhões de barris, não é? Então, é claro que isso é um absurdo diante da COP30. Estamos aqui